Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 9 de maio, segunda-feira, da quarta semana da Páscoa. É sempre bom nos aproximarmos da palavra de Deus, poder acolher a palavra e ouvir da voz deste bom pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho que devemos trilhar, a vida que devemos seguir, para nos unir e cada vez mais amá-lo e servi-lo. O Evangelho de hoje nos convida com toda certeza a estar na presença deste Deus que tanto nos ama. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, ou você que está nos acompanhando e ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a ativar os sininhos de notificação. Estamos também vivendo neste tempo oportuno, os 50 dias no cenáculo com Maria, Nossa Senhora de Pentecostes. Então esse período de preparação para a festa, a solenidade de Pentecostes. Então procure também estar acompanhando, vamos fazer este caminho juntos para vivermos, portanto, esta solenidade tão importante para a Igreja de Pentecostes. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de refletirmos o Evangelho, hoje também a Igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de Santa Luísa de Marillac. Vamos ouvir brevemente o relato dessa memória. Luísa nasceu na França em 1591 e lá faleceu em 1660. Foi esposa e mãe. Colaborou com São Vicente de Paulo na condução das Damas da Caridade, que se dedicavam ao serviço corporal e espiritual dos pobres. Após ficar viúva, também com São Vicente, fundou a Congregação das Filhas da Caridade para socorrer os doentes e as famílias carentes. Foi declarada patrona das obras sociais. Olhando para o Evangelho no dia de hoje, amado irmão, amada irmã, nós olhamos e comprovamos esta parábola. Jesus que nos fala então desta realidade. Esta parábola, ela é dirigida por Jesus, não aos judeus, mas aos fariseus,
com que mantinha inúmeras controvérsias, inúmeros debates, conflitos, enfim, por causa da sua dignidade divina, da fé exigida dos homens, aos homens, e da atitude de recusa que em relação a ele mantinha os dirigentes de Israel. Os fariseus são, portanto, os pastores que não entram pela porta. São, pois, ladrões e salteadores. Jesus é o único pastor que entra pela porta e que é a própria porta do redil. As diversas analogias que são apresentadas neste pequeno trecho do Evangelho têm por finalidade realçar a autoridade de Jesus, cuja finalidade também é apenas o bem-estar das ovelhas, a quem se entrega sem reserva. Dá a vida por elas. A autoridade dos fariseus não é legítima, porque se baseava numa interpretação da lei que esmagava o povo em vez de os libertar. Os fariseus buscavam os seus próprios interesses e não o do povo. Jesus é o pastor legítimo, porque está preocupado com as ovelhas. Veio para servi-las e não para ser servido por elas. Conhece-as e elas conhecem-no, conhecem a sua voz. Tem dele um conhecimento amoroso. Jesus, o bom pastor, não procura dominar, não exige renúncia, não a nossa dignidade, apenas pede que tenhamos confiança nele para chegarmos à meta, às pastagens eternas. Então esse Jesus, nosso Senhor, que nos convida a ir a verdes pastagens. Concluamos com esta oração. Ó Jesus, bom pastor, quantas vezes também eu tenho medo de me deixar guiar por ti, preferindo a outros pastores, querendo fugir ao teu rebanho, deixando-me envolver pelo rebanho dos que caminham sem rumo e sem esperança. Quanto sou condicionado pelo pensamento do ambiente que me rodeia. Como é difícil escapar da manada dos que vivem tranquilamente o dia a dia, sem se preocuparem com o que virá depois. Dá-me a tua palavra, a palavra da tua luz, do teu amor, para que eu compreenda que a tua luz, que é vós mesmo, Senhor, que tu és a luz, o caminho, a verdade, a vida, e ilumina-me também para compreender que fazer parte do teu rebanho não significa renunciar à minha inteligência, mas fazê-la estar penetrada em seus caminhos, o caminho da vida, que só tu conheces, porque só tu descestes do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.